falando agora de economia, o governo federal vai propor uma revisão na trajetória das contas públicas que, na prática, adia o ajuste fiscal para o próximo presidente da República. A meta fiscal será zero para 2025, igual a esse ano, com uma alta gradual até chegar a 1% do PIB em 2028. Os números sinalizam uma flexibilização em relação à promessa que foi feita no passado na apresentação do novo arcabouço fiscal, que era entregar um superávit de 0,5% do PIB no ano que vem. E aí, Alan Gani, o que é que deu errado aí na receita, hein? Pois é, veja, o arcabouço fiscal, Brau, ele já é um arcabouço fiscal frouxo, porque o mínimo de gasto é a inflação mais 0,6%. Então, muito mais frouxo do que a regra anterior, que limitava o gasto à inflação. Então, na largada, você já gasta mais do que a inflação. Aliás, se você... A primeira regra é o aumento do gasto deverá ser 70% do aumento da arrecadação. Mesmo que isso seja menor do que a inflação mais 0,6, você vai ser obrigado a gastar a inflação mais 0,6. Então, ele já é frouxo, a régua já é baixa. Aí a régua é baixa, só que o aluno é tão ruim, né? O aluno é fraco, ele não consegue passar de ano. Aí o que você faz? Você baixa a régua ainda mais. Então, olha, aquela meta que era de 0,5% do PIB, que é uma meta fraca, diga-se de passagem, vamos reduzir para 0, né? E aí, para 2026, 0,25. O que você está sinalizando? Você só baixou a régua, mas o aluno continua ruim. Esse aluno chamado Brasil, ele continua gastador. E obviamente que a sociedade, o mercado, os empresários, todo mundo percebe isso, né? E isso tem efeitos. Você pode baixar a régua, mas o efeito prático é que as taxas de juros de mercado sobem, porque entende que esse Estado é gastador. Se esse Estado é gastador, o endividamento vai continuar subindo, o risco é alto, o dólar sobe. Aliás, o dólar hoje bateu 5,20. Por quê? Por conta dessa sinalização. Isso não tem a ver lá com o Oriente Médio, com o ataque do Irã a Israel? Eu vejo que tem muito mais em relação à questão fiscal, porque os mercados não acordaram tão nervosos no mundo inteiro. Então eu vejo que tem muito mais esse componente interno, pode até ter algum efeito, do que a questão lá fora. Né? Então, é a questão geopolítica. Então, isso vai para dólar, isso vai para a taxa de juros e tem efeitos reais para a população. Oi, Piperno, diga. Não, claro que não é uma boa sinalização você revisar esse número, que, de fato, nisso eu concordo com ela, que já não era tão ambicioso assim. Né? Mas também tem uma coisa. É preciso que a sociedade discuta a parcela de responsabilidade dela. Porque são muitos os setores que estão exigindo cada vez mais concessões. Essa também é uma realidade que esse governo tem que passar a enfrentar. Né? Porque, na verdade, todo mundo bate no caixa do governo, todos os grandes setores da economia, para obter, ou do governo ou então do Congresso, para obter algum tipo de vantagem. Ou o governo e o Congresso dão um basta nisso, ou então, porque veja, mesmo que desse 1% de superávit, vamos fazer uma conta otimista. Vamos imaginar que o governo consiga a meta zero esse ano, coisa que é quase uma miragem. E consiga aí 1% daquele planejamento original para 2026. Isso é muito pouco, porque na verdade o déficit nominal do Brasil está chegando a 9%. Essa é a conta que tem que ser feita. Então não resolve muito passar de 1% para meio ou para 0,25, vai mudar um pouco a sinalização, mas não ataca o problema. O problema só vai ser atacado quando a sociedade, o Congresso, o empresariado assumirem a sua responsabilidade. Segredo. Não estou de acordo. E vou justificar por que não estou de acordo. Quando você tem um déficit crônico, quando você gasta e gasta, nós tivemos recorde de arrecadação em janeiro, recorde de arrecadação em fevereiro, recorde de despesas em fevereiro. E você tem cada vez mais gasto, isso impede que você vai pagando juros da dívida. Não estou falando nem da dívida, juros da dívida, para que a relação entre dívida e PIB seja mais atraente para os investidores. E quando o governo não dá o exemplo, porque compra sofás caros, porque compra móveis caros, porque gasta quase R$1 milhão por dia em viagens presidenciais, você não está dando o exemplo. E quando você não dá o exemplo, não tem como pedir para o outro, o empresário, quem seja que for,
dar o exemplo. Por que eu vou gastar menos se você, que deveria dar o exemplo, não está gastando menos? E aí você tem outra questão. Quando foi determinado o arcabouço fiscal, faltava um detalhe, que era a responsabilidade fiscal do administrador. A lei de responsabilidades fiscais foi uma das melhores coisas que hoje, lamentavelmente, não aplicamos. Porque se colocasse uma lei que determine que presidente, prefeito, governador ou quem for do executivo não pode, sobre risco de pena até de prisão, de dar uma diferença de gestão pior a que ele estava recebendo, ou seja, dívida maior a que ela tinha, nunca vai resolver. O problema sempre vai ser igual. E esse déficit nominal que menciona o Piperno, está certo, tem a ver com que quando você não tem possibilidade de pagar os juros da dívida, a dívida por si aumenta. E quando a dívida por si aumenta, se você não tem superávit fiscal, nunca vai resolver esse problema.